Boa noite a todos e agradeço a presença dos amigos que aqui se encontram e os que estão nos acompanhando pelo Facebook ao vivo. E sempre fazendo os comentários necessários, principalmente nós que estamos há praticamente um mês do nosso primeiro seminário, né? Seminário de Ciência, Magnetismo e Espiritismo de Caruaru. É o nosso SEMEC. Esse seminário ele será coordenado, dirigido por Jacomelo. Jacomelo, para quem conhece ou não conhece, é hoje uma das maiores autoridades do Brasil, quiçá no mundo, sobre o magnetismo, que trabalha com magnetismo. E ele vem nos presentear com esse seminário que será realizado no dias 23 e 24 de março, no horário de 8 às 18 horas. Portanto, aqueles que se interessarem, procurem na nossa recepção e também através do Facebook os ingressos que darão direito à participação. Mas lembrando que, como o seminário vai acontecer aqui no Chico Xavier, nós só dispomos de 120 vagas. E, consequentemente, aqueles que realmente pretendem, procurem o mais rápido possível adquirir o seu ingresso convite. O nosso tema de hoje é um tema que vem sendo a continuação desse estudo que nós estamos fazendo. E sempre procurando esclarecer o máximo esses fatores que estão e fazem parte da vida de todos nós. Então, nós colocamos aqui inicialmente essa mensagem de Eurípides Bassanufo, que tem tudo a ver com o nosso estudo. E ele diz que todo excesso é energia acumulada em local indevido, estagnando o fluxo da vida. Excesso de excessos corresponde à falta de si mesmo. E se o que te falta é você, nada poderá preencher este vazio. Uma mensagem linda e cheia de conhecimentos acerca do que seja a essência, a natureza do ser espiritual. Porque a doutrina espírita, como uma doutrina de transformação interior, ela visa essencialmente o ser. As religiões, muitas vezes, elas procuram seguir as suas crenças, os seus rituais, os seus livros sagrados, a sua história. Tudo bem, aí é de cada religião e que possui o seu material de trabalho. E nós, espírita, temos um pensamento mais aberto. Nós trabalhamos o ser dentro da trindade, que é a ciência, a filosofia e a religião. Então, quando trabalhando com o livro O Mundo Maior, que nós estamos utilizando para o estudo que fazemos com a física quântica, esse livro que foi publicado em 1947, quer dizer, praticamente a metade do século passado, psicografia de Chico Xavier e editado pelo espírito André Luiz, ele no capítulo 3, ele fala sobre a casa mental. E ele traz algumas informações que para a época foi motivo de muita contestação, porque ele usou termos que até então a própria psiquiatria, a neurologia ainda não tinha noção ou conhecimento. E vocês sabem que a ciência, ela responde e procura responder sempre por aquilo que abrange o estudo que ela defende através das suas pesquisas. É o papel da ciência. E aí ele diz, nosso passado se encontra armazenado nos gânglios basais. Um termo que até então não havia sido comentado, falado. O nosso presente no lobo frontal, esse aí tudo bem. E o nosso futuro no lobo pré-frontal. Então ele faz aí uma divisão de 3 estágios da mente.
a parte que concede o lobo frontal, né? Os gânglios basais e a parte do que se refere ao lobo pré-frontal. Mas ele faz nesse mesmo capítulo uma afirmativa que mexe muito com o pensamento científico, e ainda hoje muitos que trabalham na área da psiquiatria não aceitam quando ele diz, como está escrito aqui, que nossas emoções são processadas a partir do hipotálamo. Tudo bem. E se derramam na corrente sanguínea, atravessando a circulação e vão até as células. Até então, o que se imaginava era que o comando da célula estava no seu núcleo. Vocês sabem que o núcleo da célula contém o DNA, e no DNA contém os genes. E nós vamos falar sobre isso. Então, o que se tinha como ideia era que todos nós éramos herdeiros de uma estrutura genética. Por isso que é muito comum dizerem que quando nós temos uma doença, uma predisposição, significa que é herdado de um pai ou do pai ou da nossa mãe. Então somos herdeiros das doenças dos nossos pais. Então isso cai por terra. Por quê? Porque ele está dizendo aqui que as nossas emoções, elas se processam enviando uma informação. Essas informações, elas vão ser dirigidas pelo nosso fluxo sanguíneo até as células. Chegando na célula, ela vai ditar uma ordem. Consequentemente, ela pode mudar o seu processo celular, o seu DNA. Ou seja, o núcleo da célula não é nele que se encontra o comando, mas sim no citoplasma, como nós vamos ver mais adiante. Agora, o que é que ele quer dizer com esse lobo frontal? O lobo frontal é a área do cérebro que capta as informações instantâneas através dos sentidos. É a área das decisões do agora. Por exemplo, tudo que nós estamos vivenciando em termos de realidade, é o que nós estamos utilizando nesse instante através dos nossos sentidos. Vocês sabem que nós temos muitos sentidos, mas os sentidos principais são a visão, o olfato, o tato, a audição e o paladar. Só através desses 5 sentidos é que nós podemos captar as informações do nosso cotidiano. Suprimir ou obstacular qualquer função dessa significa diminuir a nossa capacidade de percepção. Por exemplo, se nós tirarmos a luz, nós tiramos a condição de ver. Por quê? Porque a visão nada mais é do que o ato de captar uma luz que reflete sobre um corpo. Eu costumo sempre dizer, nós não vemos espíritos porque a luz não reflete sobre ele, por ele ser de uma matéria totalmente diferente da nossa. Mas se eles possuíssem uma matéria que pudesse ter uma estrutura de matéria como a nossa, consequentemente nós o veríamos, porque poderíamos captá-lo através da luz. E quando é que um grupo de pessoas pode ver um espírito? Se ele for materializado, isso já é outro fato. Mas a visão mental de um médium, só ele é que pode perceber, porque ele não vê com o olho, ele vê com a mente. Então, todas as nossas percepções, elas são relacionada ao nosso córtex ou o nosso lobo frontal. Então ele é quem decide tudo. O aqui e o agora é exatamente o que nós estamos percebendo. Se você está aí sentado, você pode decidir continuar sentado, levantar, ir embora, voltar. Tudo isso você vai fazer usando a sua parte sensitiva relacionada ao lobo frontal. Os gânglios basais, ele diz, é a área do cérebro onde se armazena todos os hábitos, e lá tudo é automático. Então vamos ver o seguinte, o que seria essa área? Essa área é relacionada a todos os nossos arquivos do passado. Quando nós comentamos um fato, quando nós vivenciamos um momento de nossa vida, grande parte do que nós estamos utilizando é do nosso passado. É no nosso passado que se encontra toda a realidade da nossa vida. As experiências vividas, né, os problemas que foram resolvidos ou não, enfrentados ou não, eles estão dentro de um arquivo.
esse arquivo está exatamente nessa área que ele chamou de gânglios basais. Então, tanto esse arquivo, ele pode conter informações e orientações do nosso passado presente, ou seja, do passado relativo a essa reencarnação, desde do início de tudo, da área uterina, quando nós éramos crianças, fetos, ainda no útero, até o momento presente. Mas ele observa que além dessa área, existe uma área ainda mais profunda, que foi motivo de muitos conflitos, principalmente quando Freud, por ser materialista, ele não admitia, que é a área que está relacionada às experiências de vidas passadas. A gente tem que entender, e não há mais o que duvidar, porque não temos elementos para tal, que a vida não começa no berço, como disse nosso amigo Totonho, e nem termina no túmulo, nem a alma nasce junto com o corpo físico, senão Deus teria errado. Porque é que nascem pessoas em condições tão diferentes, tão diversas, crianças que nascem perfeitamente saudáveis, crianças que já nascem com doenças terríveis, pré-existentes, muitas vezes crianças que já nascem mutiladas. Por quê? Porque ela traz nesse corpo presente toda a sua herança do passado. Não é castigo, não é uma punição, é uma necessidade para se corrigir coisas que não foram corrigidas em vida passada. Ou seja, o corpo que nós temos nada mais é do que fruto das nossas experiências passadas. Nós não herdamos nada de ninguém a não ser de nós mesmos. O corpo pode ter a herança ou a forma do corpo do seu pai ou da sua mãe, isso vai depender de uma série de fatores, mas o corpo herda o corpo, mas o espírito não herda o espírito. Cada um de nós é dono da sua própria história. Vocês viram que na mensagem de Eurípides Barçanufo, ele está exatamente dizendo isso, né? Que cada um de nós precisa delimitar e usar os limites da ideia e do pensamento para estruturar a nossa vida. Nós não estamos aqui para fazer outra coisa senão viver a nossa experiência. Aí você vai perguntar, e a minha família? E os meus amigos, os meus parentes? Eles são atores convidados para fazer parte da minha apresentação nessa peça que eu estou aqui desempenhando. É como se abrisse uma cortina e você começasse a narrar a sua própria história. E aí você vai convidando aqueles que irão fazer parte dessa história. Lógico que eles permanecerão, ao fechar a cortina, em sua vida, ou na nossa vida. Por quê? Porque se uma vez eu amando, esse amor nunca mais deixará de existir. Mesmo que eu não tenha mais a presença dessas pessoas como co-participante da minha experiência, mas elas vão permanecer. Por quê? Porque é exatamente nessa área onde eu guardo todas as minhas reminiscências que elas vão se colocar. Todos os nossos amores, todas as nossas alegrias, todas as nossas dores e os nossos conflitos que foram vivenciados, eles não se apagaram da nossa memória e não podem ser apagados. Eles vão ficar exatamente nessa área que ele chamou de gânglios basais. E temos a área do lobo pré-frontal. Essa área do cérebro é a área do cérebro onde está todo o nosso futuro. Apesar de ser a área mais bem estruturada, nada foi encontrado nela. O que é interessante é isso. Quando eles examinaram através de uma amostragem, de uma imagem, eles viram que era a área mais irrigada, a área onde tinha a maior quantidade de neurônios, mas eles não encontraram nada. É como se ela fosse uma área morta. Por quê? Porque ela é a área sensitiva. Ela não é uma área que trabalha com o fator objetivo, ela é voltada toda para o nosso lado subjetivo. Vocês lembrem-se que nós falamos aqui, há algumas semanas atrás, sobre o transe. O que é o transe? O transe é um estado de baixa frequência mental. Todas as vezes que você começar a reduzir a sua capacidade de percepção, quando você começa a reduzir o trabalho
desse lobo frontal, que trabalha exatamente com os 5 sentidos, você começa a mergulhar nessa área. É a área onde você está no transe, como ele chama, num estado anômalo, ou um estado anormal de consciência. Por isso que muitas pessoas dizem, por que é que eu não tenho sensibilidade? Por que é que eu não percebo a presença de espíritos? Todos nós podemos realizar esse intercâmbio, mas para tanto é preciso que a gente saiba acessar as áreas que são vinculadas a esse processo. E a área que está ligada a tudo isso é essa área do pré-frontal, é a área da sensibilidade, é quando você atua muito mais na mente do que no próprio cérebro. Por isso que ela não apresentou nas imagens verificadas nenhuma alteração. Logo mais nós vamos ver que recentemente já se tem muita coisa sobre isso. Então, durante muito tempo, a ciência acreditou que a linguagem do cérebro era de natureza unicamente elétrica. Por quê? Porque quando eles pegaram os aparelhos de eletrocefalograma, eles viram que ali só mostrava movimentos elétricos, né? Aqueles movimentos que são detectados. Então, o que é que se imaginava? Que o cérebro só trabalhava com os impulsos elétricos, que ele chamou de sinapse. Mas acontece que na segunda metade do século passado, os cientistas vieram a confirmar que o cérebro possui 2 linguagens distintas. Isso é muito importante para esse nosso estudo. 2 linguagens distintas. Ou seja, uma de natureza física e outra de natureza química. Os sentidos, como nós verificamos, que são detectados pelo lobo frontal, eles são de natureza objetiva, e nós comentamos, é aquilo que você percebe e convive no seu dia a dia, é a visão das coisas, a percepção das coisas, a audição, o tato, o paladar, o olfato, tudo isso é parte dessa realidade que se refere ao lobo frontal. Então, esses sentidos, eles são captados pelas sinapses, são impulsos elétricos. Por isso que eles são de uma rapidez incalculável. Você não espera ver uma coisa, você na hora que vê, você já identifica, seja uma coisa seja de qualquer natureza for, é uma reação instantânea. Só que, quando você percebe uma coisa, você tem que formular uma ideia dessa coisa que você percebeu. Ou seja, você tem que dar a ela um sentido. Isso é tão importante, gente. Nós estamos estudando a física quântica, é exatamente isso que eles querem nos mostrar. Um mundo de possibilidade e um mundo de realidade. O mundo de possibilidade é esse mundo que eles chamam do fantasmático, do imponderável, onde tudo é sonho. Mas se você projeta um sonho e você consegue dar a ele um sentido, uma forma, é porque ele existe. Então, todos os nossos sonhos, eles existem, eles são verdade. Aí você vai me dizer, e por que eles não acontecem? Porque para que um sonho se transforme em realidade, segundo a física quântica, é necessário primeiro que você envie uma energia. Essa energia é que vai potencializar essa realidade e transportá-la do mundo das possibilidades para o mundo da realidade. Eu vou dar um exemplo bem prático com relação a isso. Você tem o desejo de ter a casa própria. Eu quero ter uma casa. Meu sonho é ter minha casa. Então, o que é que você tem que fazer? Ter dinheiro. Então, o primeiro objeto para você conquistar o seu sonho, essa energia, chama-se dinheiro. Mas você não tem o dinheiro todo. Você não pode, e não se vê na condição de ir lá e comprar a casa. Mas o que é que você pode fazer? Juntar um capital, juntar dinheiro para você ter a sua casa. Então, todas as vezes que você colocar uma certa quantia num determinado lugar com o objetivo de comprar a casa, essa casa vai se aproximando de você. Ou seja, esse sonho ele vai se transformando paulatinamente em realidade. Por quê? Porque a realidade e a possibilidade, elas estão dentro de um espaço tão pequeno que não podemos nem sequer perceber, mas cada um precisa ser vista dentro da sua condição. Então, quando você idealiza uma coisa, um fato ou uma experiência, você tem que trabalhar por ela, para tirar ela deste campo
da possibilidade e transportá-la para o campo da realidade, o que eles chamam de um quanto de energia. E o que significa esse quanto de energia de uma maneira mais prática? É que um fato, para que ele ocorra na sua vida, é preciso primeiro que exista uma grande vontade. Depois da vontade, que haja uma grande ação em torno dessa vontade. Um momento certo, no tempo certo. Se você conseguir juntar todos esses fatores, você consegue realizar este sonho. Ou seja, uma série de motivos, uma série de envolvimentos que você utiliza através da mente para concretizar aquilo que você realiza. Então, o que é que ele quer dizer aí? Ele quer falar exatamente no que se diz respeito à emoção. Aqui ele fala, identificar uma pessoa é de natureza física, ou seja, a sinapse, ela identifica as pessoas. Agora, o que eu acho da pessoa, o que eu formulo com relação a ela, aí isso já se chama de quê? De sentimento. Ou seja, é o que quimicamente eu vou idealizar numa outra área do cérebro que ele chama de hipotálamo. Por exemplo, quando você capta uma imagem, o nervo óptico pega essa imagem e joga para uma área do cérebro chamado córtex occipital. Ele lá formula essa imagem e essa imagem ela é rapidamente lançada para o hipotálamo, para que no processo químico você tenha uma ideia daquilo que você está vendo. Por exemplo, eu vejo um carro. Quando eu dou a ele uma ideia de modelo, de um gosto, de uma cor, isso já não é físico, isso é de natureza química, ou seja, eu gerei uma emoção. Então, o cérebro, ele trabalha com duas realidades, as sinapses, e cada sinapse, ela, através dos neurônios, elas produzem o que eles chamam de neurotransmissores, que são substâncias químicas que vão processar as emoções relacionadas àquilo que eu percebi. Por isso que essas emoções, elas estão muito ligadas aos nossos sentimentos. A gente vê uma pessoa e nesse exato momento a gente já formula uma ideia dessa pessoa. Se a gente tem raiva dela, a gente já formula uma ideia de raiva e agrega a essa pessoa esse sentimento de raiva. Isso é muito comum na vida de todos nós. Mas nós vamos mais à frente. Então, até o presente momento foram encontrados no cérebro mais de 100 neurotransmissores, mas o homem só tem controle e conhecimento de apenas 3, que são os que mais, ou aqueles que nós conhecemos, que é a noradrenalina, dopamina e serotonina, que são responsáveis por todo o nosso comportamento mental, social e a vida que nós temos. Qualquer descontrole nesses neurotransmissores, você vai, com certeza, apresentar uma mudança de comportamento. Uma pessoa que está com depressão, deprimida, ela está com deficiência ou na noradrenalina, ou da dopamina, ou na serotonina, dependendo do nível, o grau e o tipo de depressão que ela tem. Então, a tristeza, a alegria, né, a apatia, a empatia, tudo isso está relacionado a esses neurotransmissores. Por isso que quando você apresenta, ou se vê na condição de um problema de ordem mental, uma ansiedade, né, um estresse, muitas vezes a própria depressão, uma síndrome, um transtorno obsessivo compulsivo, até mais grave quando é, por exemplo, a esquizofrenia. A primeira solução que se busca é a do tratamento médico, e é verdade. Por quê? Porque o fato está existindo na estrutura física, no seu cérebro. Porque o cérebro, como disse Machado de Assis, ele é o gabinete da mente. Se a gente for fazer uma associação mais fácil, a gente pode dizer o seguinte, que a mente é o programa, o cérebro é o computador. Então, se o programa tiver defeito, o computador, por mais eficiente que esteja, ele não consegue acessar o programa.
A mesma coisa acontece no sentido contrário. Então, ele vai ao médico e o médico vai passar os elementos, os remédios, os ansiolíticos, os antidepressivos, que vão normalizar essas reações químicas. Mas o que acontece? Vocês viram que a mente ela trabalha também com as sinapses, que são os impulsos elétricos. E também nós temos uma área que ele chamou a área de pré-frontal, ou a nossa área do inconsciente. Consequentemente, você está corrigindo. Veja como isso é interessante. Você corrige com a medicação, mas você está combatendo o efeito e não está combatendo a causa. Vocês viram que no início ele falou que a mente derrama sobre o corpo, ou seja, uma vontade, um comando que está exatamente nessa área do hipotálamo, que trabalha com a emoção, que é a área vinculada principalmente ao nosso aspecto mental. Ou seja, eu sou o que eu penso. Então, eu posso tomar todos os remédios, eu posso até ter uma sensação de harmonia, porque na hora que ele estabiliza essas químicas ou esses processos quimicamente, tudo bem, mas essas reações, elas demoram e depois elas voltam ao que era. Por quê? Porque você provocou, você usou um fator sintético para estimular uma reação que deveria ser de natureza totalmente do próprio corpo. Ou seja, você buscou uma alternativa. Ajuda. Por isso que esses antidepressivos, eles muitas vezes eles causam dependência, porque você não estimula mais a produção natural dos seus neurotransmissores dentro de uma condição que lhe dá a sensação de harmonia, de paz, e aí você passa a ser totalmente uma dependente de medicamentos. Ou seja, eu não estou fazendo por mim, encontrei quem faça. Só que isso vai causar uma dependência e futuramente você vai perdendo cada vez mais o controle de si mesmo. Os remédios, eles não curam, eles remediam, são paliativos. A cura está aonde? Na própria mente. Se você quiser curar qualquer coisa na sua vida, você tem que pensar em curar. Então, é isso que a gente tem mostrado muito no tratamento que a gente faz e principalmente como base de todo o estudo da espiritualidade, do espiritismo, como aspecto de evolução de cada ser. Eu sou o que eu penso, eu sou aquilo que eu carrego dentro de mim. Todos os meus valores, toda a minha realidade é de natureza minha. Então, consequentemente, você tem que se preocupar e lutar e trabalhar muito o seu eu. Mas nós não somos tão assim. Vivemos numa sociedade, num mundo, numa experiência onde valorizamos muito o que está fora de nós, principalmente porque é um mundo onde a materialidade, onde as coisas materiais têm um poder muitas vezes maior do que o nosso. Ou seja, é uma coisa natural o homem ser cada vez mais materialista. E aí ele começa perdendo o verdadeiro norte da vida dele, que é esse comando que essa mente precisa gerir através do fluxo dos nossos pensamentos. Os pesquisadores descobriram que não existiam neurotransmissores apenas no cérebro, isso é muito importante, mas também na corrente sanguínea e principalmente na membrana celular. Isso está muito vinculado aos processos, como eu comentei agora, os processos das doenças. Muitas vezes a gente não percebe, mas determinadas doenças, elas são muito mais oportunistas, porque elas veem em nós a nossa baixa imunologia, porque, gente, a imunologia não é só fisiológica, a mais grave é a imunologia mental, é quando nós abrimos a mente e deixamos que coisas que não deveriam penetrar, elas penetrassem. As pessoas que alimentam o sentimento de ódio, de decepção, de frustração, tudo isso é veneno que ele está ingerindo e está espalhando, como ela disse, derramando dentro do seu próprio corpo, porque quando você sente um problema, o seu corpo sente junto com você, porque ele é uma continuação da sua mente, até porque é um dos maiores estudiosos da psiquiatria, ele disse que não sabe aonde que termina o corpo e começa, aliás, onde é que termina o cérebro e nem aonde começa a mente, porque elas estão inteiramente ligadas uma à outra, como realidade. Nossas emoções,
elas produzem os neuropeptídeos que se acumulam no hipotálamo e esses se derramam, como nós falamos, se derramam no corpo através da corrente sanguínea, atingindo todas as células do nosso corpo. Veja que coisa interessante, ele aqui está afirmando. Portanto, quando você sente uma emoção, todo o seu corpo sente junto. Vocês sabem que existem muitas doenças que não são diagnosticadas pelos exames convencionais ou tradicionais. Por exemplo, a fibromialgia mesmo. Quantas pessoas nos procuram sendo vítimas da fibromialgia? Procuram todos os médicos, procuram todos os exames e não encontram um diagnóstico. Por quê? Porque exatamente é isso que está acontecendo. É uma doença que está muito mais no fluxo mental do que propriamente no corpo físico. O corpo físico reflete, mas quem está provocando essa luz que ele irá refletir é a mente que está em desequilíbrio. Vocês sabem que isso trabalha muito à parte do emocional. O comando da célula está no seu citoplasma. Foi exatamente o que aconteceu quando em 1953, se não me engano, Chico Xavier publicou o livro que ele psicografou de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, e ele dizia: as células são animáculos infinitesimais domesticados. Foi uma grande confusão que se gerou dentro da área da medicina, a ponto de um grupo de médicos irem, naquela época, a Uberaba, pedir a Chico que não publicasse aquele livro, porque ele estaria contrariando toda a ideia do genoma. É aquilo que eu disse, o genoma defendia a ideia de que todos os nossos genes já estavam programados e assim que a gente nascesse, eles só faziam funcionar. Depois verificou-se, e atualmente já se vê, que nós só utilizamos de forma programada poucos genomas, poucos genes. Os outros genes é que vão se desenvolvendo à medida que nós vamos desenvolvendo os nossos potenciais de vida. Então, tudo está na força da mente. E é exatamente isso que eles não acreditavam e não aceitavam, porque eles queriam dominar os genes. Na construção do genoma, eles podiam criar uma vacina, um remédio, que a criança, quando nascesse, identificava quais os genes que estavam com defeito, dava um remédio a ela, ela nunca mais ficaria doente. O que não ocorre. Por quê? Porque as nossas doenças, elas vão sendo adquiridas à medida que os nossos pensamentos vão fluindo, fatores para que elas possam adquirir. Uma pessoa pode nascer com genes com a predisposição de 90% ter um câncer, e outra pode nascer com apenas 5% dessa possibilidade genética. E essa pessoa que teve apenas com 5%, ela pode desenvolver um câncer e morrer de câncer. E aquela com 90% pode não desenvolver. Por quê? Porque ela não vai produzir meios para aquele câncer se desenvolver. E quem é que vai produzir esse meio? A própria mente, porque ele disse, não é o fluxo que se derrama até as células. Ou seja, se eu não mexer com ela, ela vai ficar lá. Uma doença, para que ela se manifeste, é preciso que ela seja provocada. É aquilo que ele diz, você tem um monstro e um anjo dentro de você. Quem é que vai permanecer? Aquele que você alimentar. Se você alimenta um monstro, você tem um monstro. Aquilo que é suprimido da alimentação, ele morre. Que é justamente um pensamento negativo. Você tem um pensamento negativo e começa a entrar nessa roda viva e se transforma uma pessoa extremamente negativa. Então, o que é que seu corpo está nutrindo? Só coisas negativas. Aí, consequentemente, esses genes que precisam de uma energia, que precisa de um campo para se manifestar, eles vão captar fluxo de pensamentos negativos, transformando-se em energia negativa, e eles vão se desenvolver. E, consequentemente, você vai adoecer. Então, ela processa. A membrana celular é revestida por um cristal líquido que possui canais e portas. Ela processa as informações e envia para o DNA. Veja que tudo isso acontece numa pequena usina chamada de mitocôndria. Lá é onde se processam todas as informações. Por quê? Porque quando você gera um fluxo de pensamento, que ele envereda, ele parte para a corrente sanguínea, ele começa a nutrir e a atingir todas as células. Quando esse fluxo chega naquela área da membrana celular, ali vai ser processado para que ela possa ser enviada para o núcleo celular. Então ele chamava isso de biofótons. O que são biofótons? São grânulos de energia. Essas energias são produzidas pelo fluxo do pensamento. A glândula pineal, que é a glândula das emoções, é a glândula da vida mental e espiritual.
é a glândula que realiza o colapso da função de onda, é aquela que transforma a possibilidade em realidade. Por exemplo, você no mundo, você observa uma série de fatores. No momento você capta N informações, mas aquela que vai lhe chamar mais atenção é aquilo que você vai captar como verdade. Então, você está num determinado lugar, você está bem, maravilhoso, e uma pessoa lhe agride moralmente. Ele diz que você é uma pessoa má. Como você não tem certeza de quem você é, você toma aquilo como verdade. E aquela realidade, ela é capturada para dentro de você. Ele diz, colapsou a onda. Era uma possibilidade e eu transformei em uma realidade. Aquilo começa a ser trabalhado dentro de mim. Essa glândula pineal, ela vai mandar através de influxos elétricos, que eles chamam de biofótons, e esses biofótons, eles vão exatamente para o núcleo celular, passando pela membrana que faz o estudo e envia. Consequentemente, a célula sente todo o processo do meu pensamento naquele instante que eu estou registrando. Quando você tem uma raiva muito grande, você pode observar que seu corpo, de imediato, ele processa uma série de alterações. Como é que meu corpo está sabendo se eu tive um mal-estar mental, uma raiva, uma decepção? Se ele é uma estrutura montada apenas de células e reações químicas. Mas existe uma ordem que comanda tudo, que é o pensamento que você está emanando. Então, o que é o gene? Nós sabemos, é a unidade funcional da hereditariedade. Portadores de informações genéticas que proporcionam a diversidade entre os indivíduos. Então, filhos de um mesmo pai, de uma mesma mãe, gêmeos univitelinos, a mesma placenta, mas eles não possuem a mesma função genética. Por isso que, recentemente, foi divulgado duas crianças, gêmeos, nasceram na mesma hora, numa mesma condição, tudo no mesmo momento, mas um nasceu saudável, o outro nasceu com microcefalia. Aonde foi que erraram aí? Vocês sabem que o útero materno é um lugar sagrado, é praticamente inviolável. Para vocês terem uma ideia, muitas mães que são portadoras de AIDS, os filhos não nascem com AIDS. É como se eles tivessem toda uma estrutura que os defendesse de qualquer agressão viral, qualquer fato dessa natureza. Consequentemente, por quê? Porque cada um daqueles dois espíritos, eles trazem já pré-editado a sua história, a sua função genética. Os seus genes já vêm todos programados para a experiência que ele vai viver. Se vai ser estimulado esse ou aquele, vai depender dele. Por exemplo, se ele nasceu já com um processo de uma cardiopatia congênita, aí você vai dizer, o pai dele tem? Tem, porque pode ter. Consequentemente, não significa que se o pai morreu de um problema cardíaco, ele vai morrer. Mas se ele é filho de daquele pai, ele durante toda a vida, além de herdar, entre aspas, aquele processo, ele também herda os hábitos, os costumes, o tipo de vida, a alimentação. Consequentemente, ele terá uma grande chance de vir a ter a mesma resposta que aquele pai teve, porque ele desenvolveu o processo, mas não soube corrigi-lo. Porque a vida, ela nos coloca os problemas não para que a gente sofra, mas para que com eles a gente aprenda. Por isso que eu digo, quando você está passando por uma dificuldade, é ela que está lhe dando os sinais para um processo de transformação. Isso se dá muito pela falta de controle nosso. O que é que maltrata o homem em todos os processos da vida? Os excessos. Comer é bom, né? Coma demais. Então tudo está dentro de uma realidade que é programada para ser vivida, que são os nossos limites. Então até a forma de pensar. Todas as vezes que você ultrapassa os limites do pensar, muitas vezes a preocupação, isso injeta nessa sua realidade orgânica e psíquica os venenos que com certeza vão
fazer com que você venha a ter uma resposta negativa e, consequentemente, virão as doenças, né? Então, quando a gente, estudando o Código Divino da Vida, que foi um livro que nós defendemos, um trabalho aqui no Chico Xavier, há uns 2 anos atrás, eu e o professor Renato Cabral, e vimos que o Dr. Kazuo Murakami, um dos maiores geneticistas do mundo, ele, em 2003, né, e em experiência realizada, ele confirmou cientificamente o poder da influência que o pensamento positivo exerce sobre os nossos genes. Olha tudo que nós comentamos agora. O poder do pensamento positivo exerce sobre os nossos genes. Partindo da premissa de que os genes são ligados e desligados por fatores físicos ou químicos, que são as sinapses, e através das sinapses, os processos dos neurotransmissores, que são as reações químicas, que se processam em conjunto, propôs que fatores mentais também pudessem estar envolvidos nesse processo. Para ser mais específico, fatores positivos como felicidade, entusiasmo, fé e oração ativam a transcrição de genes importantes. Eles estão lá. É como se eles fossem fechaduras e você tivesse que construir a chave para abrir. Enquanto você não fizer isso, eles não vão se processar. Isso é muito importante. Enquanto fatores negativos, como ansiedade, estresse, tristeza, medo e sofrimento, faz exatamente o contrário, desativa a transcrição de genes também valiosos. Ou seja, eu não estou emitindo aquilo que a gente comentou no início, aquele processo de você transformar uma possibilidade numa realidade, você trazer um sonho para uma concretização deste sonho. Você precisa criar uma condição. Olha aqui, ele dizendo exatamente isso. O genes está lá, mas a vida não age por capricho. A lei de Deus se baseia muito numa coisa fundamental, que é o mérito de cada um. O que é mérito? Mérito é construção de ideias, de valores, de trabalho, que você vai aos poucos arregimentando nos seus processos reencarnatórios. Quanto mais mérito você tem, melhores serão as suas aquisições. Por quê? Porque a espiritualidade, como uma obra ligada a um ser perfeito que é Deus, não pode ter beneficiados nem privilegiados. Deus não privilegia ninguém. Por isso que eu digo sempre, não peça nada a Deus, porque Ele não tem nada para lhe dar, porque Ele já lhe deu tudo. Ele lhe deu tudo, está aqui. Você tem os genes, você tem uma reencarnação, você tem uma família, você tem uma escola para aprender, você tem um mestre para seguir. O que é que você quer mais? Você vai ser avaliado. Você quer que eu faça a prova para você? Quem tem que fazer a prova é você. E para fazer uma boa prova, você tem que ter conteúdos. Você tem que ter aprendido aquilo que lhe foi ensinado. Se eu não aprendi, consequentemente, eu vou ser provavelmente reprovado. Esse lobo pré-frontal, que foi inclusive pesquisado por esse grande médico, esse grande psiquiatra, se eu não me engano, americano, Dr. Richard Davidson, ele teve uma depressão. Veja que coisa interessante. E ele era um grande estudioso dessa parte, da gênese, estudava a parte da genética, tudo. E tomou todo tipo de medicamento e não conseguiu se curar da depressão. E aí lhe veio a ideia de procurar, por uma orientação de um companheiro, a meditação. E ele foi para a Índia e, pesquisando com os monges tibetanos, verificou que alguns, quando em estado meditativo, apresentavam sinais luminosos na área do lobo pré-frontal. Isso já foi bem depois. Ele viu aqueles homens, todos aqueles monges, em estado meditativo, e ele depois começou a desenvolver uma pesquisa e viu que aquela área do pré-frontal, que a gente disse que elas não apresentavam nenhum sinal, apesar de ser uma área extremamente irrigada, onde havia uma grande quantidade de neurônios livres, ele agora percebeu que havia uma alteração naquela área. Então, alguma coisa estava acontecendo ali como realidade. Então, ele concluiu que a meditação diminui a produção de radicais livres e aumentava a expressividade genética. O que ele quer dizer? Você sabe que os radicais livres,
são íons, ânions, são substâncias incompletas, que começam a se processar no nosso corpo e começam a formar substâncias tóxicas, na maioria das vezes. Eles são livres porque eles precisam se agregar a outros. Então, todas as vezes que você envida um pensamento de tristeza, de raiva, você está jogando na corrente sanguínea uma grande quantidade de radicais livres que vão provocar o quê? Processos doentios. Então, ele verificou que essas pessoas, elas, quando estavam meditando, eles fazendo um exame químico laboratorial, ele via que essas quantidades diminuíam de forma expressiva. E quando ele disse exatamente que isso estava tudo ligado ao processo da genética. Ou seja, a meditação leva você a desenvolver estruturas que lhe dão a sensação de prazer. E isso está acontecendo exatamente lá nos seus genes. Aqueles genes que ele disse que precisam de um estímulo para que eles possam ser acionados como realidade. Aí veja o que aqui diz, aqui, um fluxo magnético, o pensamento é um fluxo magnético do campo espiritual. A vibração é um movimento de vai e vem, esse movimento é um movimento de vai e vem, chama-se movimento vibratório, porque tudo vibra, afinal de contas são ondas que se processam através da corrente mental. Sabemos que o pensamento é um fluxo fluídico, é matéria sutil do corpo espiritual, logo é concreto e às vezes muito visível, podendo perdurar longamente em dadas circunstâncias. Vocês viram quando eu falei aqui sobre a possibilidade e a realidade. Então eu estou nutrindo um pensamento na forma de um desejo, e isso já está existindo dentro de mim. Isso já tem um certo valor material, mas é preciso o quê? Que eu busque forças e meios para transformar isso verdadeiramente naquilo que eu desejo. Portanto, o padrão vibratório é uma maneira de definir o padrão moral do espírito. Então, é como Allan Kardec disse: conhece o verdadeiro espírito pela sua conduta moral e o sacrifício que faz para evitar as más inclinações. Quer dizer, o sacrifício que a gente tem que fazer, porque não pode ser uma coisa determinística. Você sabe que a mente é uma onda que altera e alterna-se a cada instante. Tem hora que eu estou alegre, tem hora que eu estou triste, tem hora que eu estou bem, tem hora que eu estou mal. Mas o que é que ele quer dizer aí? Que você tem que ter o cuidado para dominar esses momentos. Quantas vezes a gente tem vontade de agredir o outro, de avançar sobre o outro? Isso é um impulso do instinto, é da natureza animal. O animal, quando ele se sente acuado, ele agride, não por raiva, mas por um mecanismo de defesa. Entendeu? Aquilo que ele estimula, aquilo que ele faz, é exatamente para que ele se preserve. Se ele não fizesse isso, ele morreria, a espécie não se reproduziria e não haveria evolução. Então, isso é uma coisa. Agora, quando você tem o poder de dominar e não domina, porque você tem problemas e deficiência com relação à sua conduta mental. Atraímos as mentes que possuem o mesmo padrão vibratório nosso, que estão no mesmo nível moral. Essas ondas, elas se intercruzam pela semelhança que elas possuem. Pensamento bom atrai coisas boas, pensamento ruim atrai coisas ruins. Por isso que tenha sempre cuidado, nunca ande com pessoas muito negativas, porque você pode ser vítima dessa negatividade. Sem perceber, você vai atrair dessas pessoas aquilo que ela está emanando, porque essas ondas, elas têm o poder de interagir mente a mente, como se fosse um processo telepático. E a gente, sem perceber, a gente começa a sofrer influências dessas pessoas. Eu não sei se vocês já perceberam, pessoas que a gente encontra, a gente nunca viu, e de repente a gente sente um mal-estar perto daquela pessoa. Como também pode ocorrer o contrário, pessoas que a gente nunca viu, e sente aquela empatia, como se a gente conhecesse aquela... Isso é verdade, gente. Isso aí é uma conjuminância de pensamentos, é uma conjugação de ideias através dessas ondas mentais. Você não está percebendo, mas você sente. Olha, o que foi que eu comentei agora há pouco, do Dr. Roger Penrose, né, o filósofo, físico e filósofo da Universidade de Oxford, ele disse: ninguém sabe onde termina o cérebro, nem aonde começa a mente. Olha o que Jung comentou aqui. Isso foi motivo de uma briga do tamanho do mundo.
Tá ali, Suzana chega a estar rindo, ela é psicóloga, ela sabe. O inconsciente não é algo só recalcado, só esquecido, que a psicanálise advogava naquela época, mas ele é portador do sentido. Olha que nós falamos ali do lobo pré-frontal, é exatamente esse que ele está falando. Ele tem conteúdo, ele tem a semente do desenvolvimento, que é a individuação, não é individualização, é a individuação do indivíduo, é o que torna você indivíduo. Ou seja, você vai construindo ao longo das suas experiências um arquivo de tudo o que você vivenciou. Esses arquivos, eles vão ficar ali guardados e vão transformar todos os seus projetos em algo que você vai ter que acessar no momento que você precisar. Então, o que era que Freud achava? Que todos os pacientes que procuravam tinham seus problemas voltados para o passado. É normal. Eu disse agora há pouco a vocês que grande parte do que nós falamos, vivemos, está vinculado ao passado. Se eu for contar uma história a vocês, eu vou ter que voltar ao passado. Se eu me encontrar com vocês, eu vou estar lidando com o passado. Porque eu não vou me encontrar e abraçar uma pessoa que eu conheci agora. Eu vou abraçar e conversar com uma pessoa que eu já conhecia. Então tudo está voltado. Então ele começou a achar, e com grande propriedade, que os grandes complexos, os grandes recalques eram todos de natureza vinculados com o passado. Por isso que foi quando ele introduziu a psicanálise. Ou seja, a psicanálise é você tratar uma pessoa fazendo ela regressar ao passado e buscar lá no passado o motivo do momento que você está vivendo. Tudo isso, tudo bem. Não tem nada contra. E é verdade, quantas pessoas que trazem traumas por experiências não bem vividas, mal compreendidas, crianças que foram muitas vezes prejudicadas, foram agredidas, foram usadas, elas trazem isso como um recalque na vida presente. Mas eu pergunto a vocês, a história de uma é igual à outra? Não, não. Tem pessoas que passam por dificuldades extremas, mas superam com facilidade. Por quê? Porque a vida não começa no momento do nascimento aqui. Esses espíritos, eles têm outras bases de experiências anteriores. Eles trazem fortalecido já dentro deles a ideia da experiência que ele vai passar. Muitos é até programado por ele. Por isso que você vai encontrar pessoas que têm uma facilidade enorme de lidar com conflitos, que têm facilidade enorme de superar dificuldades. Outras se fragilizam com pequenas coisas. Por quê? Porque não tem base, porque o seu inconsciente não traz fatores que possam lhe ajudar a resolver o problema que ele naquele momento está vivenciando. Isso é tudo o que ele quer dizer aqui como herança. Então, esse nosso inconsciente, ele é de várias experiências. Como o doutor Jorge André dizia que era um núcleo de potenciação mental. Todas as nossas experiências estão ali. E para que elas servem? Para construir toda a realidade da nossa vida. Para que um dia a gente possa perceber o que a gente fez de bom, o que fez de ruim, o que a gente acertou, o que a gente não acertou. Isso não como sentimento de culpa ou de reparação, mas como um processo de evolução. Por quê? Porque a vida é uma conquista. Essa conquista se dá pela transformação. Mas a transformação precisa de uma energia e de uma série de fatores para que ela possa proceder. Nada vem do acaso. Se Deus é causa, tudo o que Ele criou é causa. Então vejam, para conseguir a saúde emocional, libertando-nos da depressão, ele falando em particular aqui da depressão, é necessário a libertação da culpa pelos erros cometidos, quer estejamos nós conscientes deles ou não. É aquilo que eu disse. Nós não sabemos quantos fatores negativos, quantos erros nós cometemos ao longo das experiências passadas. Por isso que existem depressões que são reativas, fáceis de serem identificadas. Estou depressivo porque morreu um parente,
Estou depressivo porque eu perdi o emprego, porque eu sofri uma traição, mas existem depressões que eles chamam endógenas, são depressões não reativas, que você não tem como justificar. Por que é que eu estou depressivo? Se nada nessa experiência presente, principalmente nesse momento, está dando a mim sinais para que eu tenha essa depressão. É porque esses meus arquivos, eles se abriram e mostraram coisas a mim que até então eu não havia visto. Eu estimulei erros do passado e sentimentos de culpa, e essas culpas, muitas vezes, elas são muito mal trabalhadas e incompreendidas, porque elas são produto do egoísmo. Toda pessoa egoísta é aquela que não quer aceitar a realidade como ela existe. Ela não quer sofrer, ela não quer perder. Enfim, ela acha que é dona de toda a sua vontade e que tem que ser tudo cumprido mediante a vontade dela. Isso é muito ruim, e as pessoas guardam muito isso dentro dela. Quem se culpa não assume a responsabilidade de sua vida. Mas é verdade, gente. Eu tenho que assumir as minhas responsabilidades, meus erros, sim, minhas quedas, sim. Por quê? Porque eu sou um ser de natureza perfeita, mas com condições imperfeitas. Eu estou aprendendo, gente. Isso é uma escola. A escola não me credencia a ser o melhor aluno se eu não tiver condições para tal. Então não é porque eu tirei uma nota baixa, não alcancei a média que a escola pediu, que eu seja execrado ou condenado como aluno. Pelo contrário, a vida nos dá sempre uma oportunidade. Olha o que Chico disse com tanta grandeza: embora eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, eu posso começar agora e fazer um novo fim. Tudo está nesse pensamento do recomeço, mas o depressivo ele não aceita. Por que comigo? Por que está acontecendo comigo? E aí ele começa a se isolar. Veja que uma das coisas que o depressivo mais faz é exatamente um movimento de egoísmo. O egoísta ele se isola, ele se afasta do meio, ele não quer que as pessoas vejam a tristeza dele, ele não quer compartilhar, entendeu? Ele se vitimiza. Olha o que ele diz aqui: é um movimento de fuga, uma situação cômoda. Ele diz: não, eu vou me entregar, é isso mesmo, né? Eu nasci para isso, vou ficar assim, e assim ele permanece. Então ele cria um ciclo de retroalimentação de pensamentos negativos. Eu estou depressivo porque estou sofrendo, porque eu estou sofrendo, eu estou depressivo. Porque eu estou depressivo, eu estou sofrendo. Então ele fica, e ele não sai desse ciclo. Por quê? Porque o orgulho e o egoísmo não permitem. Olha o que ele diz aqui: é mais fácil sofrer e se sentir um coitado do que tomar nas mãos a responsabilidade para construir sua própria felicidade. Vocês viram o que foi que ele disse lá no começo? Que a felicidade era uma questão de uma conquista de cada um de nós. Não fique esperando alguém para lhe fazer feliz, porque isso não existe. Toda pessoa que precisa ser amada é porque não se ama, porque o amor de cada um basta a cada um. O amor não é uma coisa que se dá nem se recebe, não é um objeto de troca. Chega de troca nesse mundo. O amor é uma energia que se potencializa e está presente em toda a obra de Deus. Agora, estimular esse amor e buscar naqueles genes meios para fazer com que ele desperte. O que é que faz despertar o amor? A compaixão, a humildade, o amar ao próximo como a si mesmo. Tudo isso são fatores que fazem com que esse amor ele dê a cada um de nós um sentido maior e buscando cada um a felicidade. Pois isso só acontece com o esforço pessoal. Dificuldades. Quais são as dificuldades? Isso aí é que é problema. Não desejar uma mudança de nível profundo. Eu vou tomar os remédios e, consequentemente, isso vai resolver. E não resolve. Não resolve. Ele pode tomar remédio o dia todinho, mas vocês viram que a mente derrama sobre o corpo, né, as suas emoções. Olha aí. Então eu estou tomando remédio e derramando emoções negativas. O que é que eu estou fazendo? Eu estou limpando e sujando ao mesmo tempo, né? Então isso não tem sentido. Não acreditar que pode ou merece realizar mudanças são as crenças limitadoras. Isso acontece muito, me perdoe, em algumas religiões que condenam as pessoas. Você é um pecador, você está assim porque Deus quer, porque você não deixou, você deixou de acreditar em Deus. Isso não é verdade. Ninguém é obrigado a acreditar em nada, porque crença, fé, depende muito de conhecimento,
de fortalecimento. Eu não posso acreditar numa coisa que não me fortalece, que não me dá um sentido de segurança. Então eu tenho o direito de acreditar ou não acreditar. Quanto mais eu acreditar numa coisa boa, melhor para mim será, pois estarei tirando o melhor proveito dela. Querer uma mudança instantânea e sem esforço. Quem é que não quer isso? Eu vou para a igreja, vou rezar, vou fazer uma promessa e vou resolver tudo. É difícil, né? Porque se ele atende a um, ele tem que atender a todos. Eu não acredito numa coisa senão assim, principalmente com esse objetivo. Então, se eu posso fazer por você, eu posso fazer por esse. Por isso que eu digo, milagre é um feito da ciência que ela não explicou. Ela realizou e a gente ainda não sabe, mas que foi um fato natural, foi. Não existe nada sobrenatural. O sobrenatural significaria derrogar as leis de Deus. Então não vá atrás de milagre, porque milagres não existem. Até porque o maior de todos os milagres é a vida, né? A vida sim é um milagre. E a gente tem que ter ela com esse pensamento. Conclusão, eu quero muito mudar a minha vida, mas eu não dou conta. Eu não consigo, eu não sou capaz, por quê? Porque é muito trabalhoso. Você não quer trabalhar, você não quer. Por exemplo, tem pessoas assim, eu preciso perdoar. Vá perdoar. Sim, mas eu não queria, eu acho que, puxa vida, é como a história de Chico. Chico Xavier estava muito triste, os trabalhos estavam sem render, ele não estava fazendo tanta coisa como ele sempre fazia, e Emmanuel disse, o que é que está acontecendo, Chico? Ele disse, você não viu não, meu compadre, trabalhador, se desentendeu comigo. A pessoa se desentender com Chico, imagina, se desentendeu, foi embora e disse que nunca mais volta aqui, e eu estou aqui sofrendo a ausência desse grande amigo. E aí Emmanuel disse, por que você não vai lá e para de sofrer? Vai na casa dele. Ele disse, não, mas ele mandou um recado dizendo que não quer mais me ver, está me odiando. Mas vá lá, Chico. E ele foi. Quando bateu na porta, ele mal abriu a porta. E quando Chico entrou, ele disse, eu vim lhe dar um abraço. Ele disse, ou você é um santo ou você é cara de pau. Chico disse, eu sou cara de pau mesmo, não sou santo. E Chico disse que deu um abraço nele que parecia um bambu. Ele mal olhou para Chico. Chico deu meia volta e foi embora, mais triste ainda. Aí Emmanuel disse, e agora, Chico, o que foi que houve? Ele disse, você não viu como ele me tratou? Ele disse, Chico, o problema acabou-se. Não é mais seu, agora é dele. A sua parte você fez, você se libertou. Mas a gente não quer fazer isso. O orgulho, mais uma vez, o egoísmo não permite que a gente faça. Porque o mal, gente, está em quem cultiva o mal, né? O mal não está em quem recebe, está em quem envia. Então, a pineal, segundo o Dr. Sérgio Oliveira, é o vetor resultante entre a mente e o cérebro, como nós vimos. O cérebro, por sua vez, seria um colapso quântico da mente. Então, todos os nossos pensamentos podem se transformar em realidade a partir do momento em que a gente traga ele para dentro da gente como realidade. Para tanto, é preciso a gente dar a ele um sentido de verdade através do colapso, da função de onda. Colapsar uma onda é deixar ela, fazer com que ela deixe de ser uma onda para ser uma partícula, isso na física quântica. Na realidade da vida, ela é deixar de ser uma possibilidade para ser uma realidade concreta. E todos nós sabemos que hoje não existe mais aquilo que a gente tanto imaginava sobre matéria. Matéria é energia concentrada, né? E energia é matéria radiante, tudo é energia. Então, transformar essas energias é que é o grande processo da nossa vida, porque a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Transformar uma energia mental de uma coisa negativa para uma coisa positiva depende do empenho, do esforço e do trabalho de cada um. Não é fácil. É como ele disse, não procure o automatismo, porque ele não pode assim ser usado. Quando você carrega um sentimento negativo, você não sabe durante quanto tempo aquilo se consolidou dentro de você. E tirar aquilo por um expurgo, isso não se faz e não acontece. Muitas vezes é preciso a gente demorar até mesmo aquele mesmo tempo que a gente utilizou guardando. Por isso que eu digo, a mente ela não destrói, ela desconstrói um pensamento. Se você construir ele pedra a pedra, ela vai ter que tirar de pedra em pedra para que você valorize cada momento daquilo que você fez. Ou seja, você quer ganhar com rapidez aquilo que você contraiu com muita dificuldade, com muito tempo, e as coisas não funcionam assim.
Então você está vendo aqui, vocês estão vendo esse quadro aqui, que ele é fantástico, que ele mostra exatamente o que nós aqui falamos e observamos. Ele mostra aqui o território e essas setas são os sentidos que nós captamos através da experiência do nosso dia a dia. Então tudo que nós recebemos está exatamente dentro desse território. Então o que acontece? Nós temos dentro de nós os nossos sentimentos. Os sentimentos que vão gerar as emoções que vão mostrar o nosso comportamento e o comportamento vai mostrar a nossa atitude. Eu vou dar um exemplo para concluir. Por exemplo, você pisou no meu pé. Quando você pisa no meu pé, eu sinto uma reação, né? Uma reação que é captada pelo instinto, uma sensação de dor, né? Então, naquele exato momento, uma área do cérebro vai ser ativada. O centro de analgesia central, seja ele qual for, ele vai ser acionado e vai captar aquela dor. Aquela dor ela vai para a área do hipotálamo e vai gerar uma emoção. Se eu sou uma pessoa de paz, do bem, então eu vou dizer, você pisou no meu pé, mas não teve a intenção de querer me machucar. Doeu, mas eu não estou com raiva. Então, aquele sentimento provocou uma emoção positiva. E aquilo gerou um comportamento de uma pessoa gentil e educada. E a sua atitude foi não agredir e dizer à pessoa, está tudo bem, eu fui que botei o pé para você pisar. Mas vamos supor que aconteça o mesmo fato com uma pessoa odiente e rancorosa. Quando ela pisa, ela sente a mesma dor e a mesma dor vai ser identificada naquela área do cérebro. Mas quando chega lá no hipotálamo, o sentimento é negativo. O que é que ele vai fazer? Estimular uma emoção negativa. E aí o que é que você vai dizer? Você vai buscar conteúdos para justificar aquele sentimento e aquela emoção que você está gerando. Ele fez isso para querer me machucar, para querer me humilhar, e eu não vou aceitar. E qual é o seu comportamento? Mal. E qual é a sua atitude? Agressivo, ou verbalmente ou fisicamente. Vejam que esses dois momentos significam uma mesma dor, uma mesma ação, mas as respostas foram diferentes. Isso foi movido por quem? Ou pelo quê? Pela mente. Então a mente, ela derramou, né, sobre o seu sistema, as suas células através da corrente sanguínea, uma sensação de tranquilidade, provocando uma reação positiva, quando poderia ter sido uma reação negativa. Isso aqui é tranquilo, eu vou falar bem rapidamente. Então, quando o Dr. Richard Davidson, ele foi saindo da Índia, ninguém menos do que o Dalai Lama pediu a ele que, quando chegasse nos Estados Unidos, pesquisasse sobre o que seja ternura, gentileza e bondade. Ele procurou em todas as faculdades, não encontrou nada que falasse sobre ternura, gentileza e bondade. Engraçado, né? E ele, por mais que procurasse, então eles depois de muito pesquisar, foi que eles encontraram que ternura é o ato de ajudar quem você gosta. Veja como é interessante. Eu gosto de você, então eu tenho uma ternura por você. Já a gentileza é o ato de ajudar pessoas estranhas. Você está na rua, uma pessoa cai, você levanta. Uma senhora de uma certa idade vai atravessar o sinal, você ajuda a atravessar. Mas, com certeza, você faz isso com pessoas estranhas, mas bem diferente da bondade. A bondade é o ato de ajudar a quem você não gosta. Aí você vai dizer, bem, eu não gosto de fulano. Não, porque veja bem, o não gostar não está na pessoa, está em você. É aquilo que você faz a contragosto e se vê na contingência de fazer. Não sei se vocês viram, recentemente eu coloquei até aqui aquela jovem Leilane que vinha numa moto com o esposo na hora que o helicóptero que vinha, o repórter Ricardo Bochá, bateu no caminhão. Ela vinha com o esposo. E de repente ela pediu que ele parasse e ela correu em socorro, tanto ao repórter como ao motorista. E vocês viram que ela vai até o caminhão, ela bate no vidro, ela faz tudo para tirar aquele homem. Ou seja, toda a ação dela era uma ação a contragosto. Quem é que tem coragem de fazer aquilo que ela fez? Ou seja, ela lutou contra a adversidade.
Por quê? Porque o gentil, como ele diz ali, ele ajuda as pessoas, mas ele faz uma escolha, ele não se envolve tanto com aquilo. Se alguém disser a ele que não quer a gentileza, ele se afasta, mas ela não procurou respostas, ela foi em busca daquilo que ela precisava fazer. É um impulso. E o que é que acontece? Verificou-se depois que ela era uma doente que trazia um problema muito sério, né? De uma artéria que ela possuía, e consequentemente, vendo a reportagem dela, ela estava numa fila do SUS para se operar, sabe Deus quando, mas um dos grandes neurocirurgiões viu aquilo e se propôs a operar ela. Veja o quanto a bondade gera bondade, como a gentileza também gera gentileza, mas aí são bem diferentes. Interessante, os pais muitas vezes dizem aos filhos, isso é interessante, isso é engraçado: meu filho, olha, não seja muito bonzinho não, viu? Seus coleguinhas estão tomando seus brinquedos, não deixe tomar. Se bater em você, você bata nele. Eu não quero que você seja uma criança tola. Você tem que ser sabido, tem que estar à frente. Então os pais ensinam a vida toda isso aos filhos, não é verdade? Mas aí vamos supor que um dia ele já está velho e o filho dele diz: papai, eu vou vender a propriedade nossa porque eu estou precisando de dinheiro. Eu disse: mas a minha propriedade? Sim, papai, eu estou precisando. Eu disse: mas como? O senhor não me ensinou a ser sabido, papai? A nunca deixar as coisas. Eu estou precisando, papai, estou sendo sabido. Quer dizer, as coisas muitas vezes se voltam contra as pessoas sem elas perceberem. Então você muitas vezes está ensinando uma coisa que amanhã ela vai se transformar numa contracultura que vai, de certa forma, atrasar o processo da evolução de qualquer um de nós. O mundo não foi feito para os sábios. Veja que aqui ele fala exatamente isso. Caridade não é um ato, e sim um impulso de querer ajudar sem esperar reconhecimento. Essa é a caridade. Então não é botar a mão no bolso e dizer assim: eu vou te dar para me ver livre de você. Os pais muitas vezes fazem isso com os filhos, vocês sabem que fazem. Eu vou dar logo a esse menino porque eu vou me livrar dele. E acha que com isso ele está fazendo um bem. A caridade é uma coisa muito, muito do interior de cada um. Vocês viram que nós falamos da emoção. Tudo está ligado àqueles conteúdos mentais. Ou seja, é uma pessoa que traz consigo, na sua natureza íntima, já esses valores que estão ali pré-elaborados como um processo de necessidade. Então, a ternura, a gentileza e a bondade não é fator, e principalmente a caridade, que a gente adquire de qualquer forma ou de qualquer maneira. É preciso trabalhar muito para que o espírito seja um grande provedor desses pensamentos e principalmente desses sentimentos em forma de atitude. Então, não é um ato em si, um impulso de querer ajudar sem esperar. É cuidado com a agiotagem espiritual. Eu dou e estou recebendo. Não, eu vou trabalhar no centro espírita porque quando eu desencarnar eu vou para o nosso lar, né? Já você que não trabalha, você vai para o umbral, né? E você já faz a distinção, né? Então, de nada vale o brilho da inteligência se o coração permanece às escuras. Então, isso conclui todo o nosso pensamento e aquilo que a gente tentou passar para vocês. Ou seja, nós somos o que pensamos e vivemos daquilo que pensamos. Boa noite e muito obrigado.